essa caneta, embora eu esteja de lápis, mas se eu tivesse a caneta, seria a Lei Yasmin. Qual que é o teu sobrenome que eu esqueci agora? Da Cruz Topan. Agora Tá. é Topan, né? Mas é da Então Cruz. vai, Yasmin pra puxar pra ele. Topan é teu. Yasmin Topan e Juliano Topan. Quais seriam as leis específicas de vocês? Tem que ser diferente, vamos ver, hein? Vamos pensar. Olha, ou é uma só? Você fez uma cara, é uma só? É que a gente pensa coisa. tanta coisa que precisa ser mudada. Tem tanta coisa, mas pelo amor de Deus, eu queria uma lei de alíquota única. Tava ótimo, né? Nossa, já ia ajudar tanto, pelo amor de Deus. Guerra fiscal entre estado. Ai, cada estado quer uma coisa. Pensando no nosso mundo, acabar com o ICMS. Tira o ICMS da nossa vida. Pelo amor de Deus. Não, a minha lei seria de alíquota. Estudar alguma alíquota única, algo ali para padronizar, para, né, a gente otimizar tempo nas apurações, nessa guerra fiscal. A gente estava até estudando essa semana logística, né, questão de, se meu cliente vai mandar para o Brasil todo a mercadoria dele. Então, não é melhor ele ter pontos de coleta, centros de distribuições em cada região do país? Porque uma coisa é ele mandar uma mercadoria do estado de São Paulo lá para a Amazônia. Então, assim, é muito doido quando você vai estudar, né? Sim. Que a gente tem 27 países dentro de um só. Exato. Isso é verdade. Então, assim, unificar algo assim seria a minha lei. Uhum. E não vou dizer copiar, né? A gente sempre... tem um país de referência, Estados Unidos. Ele tem uma alíquota única lá de imposto. Então, isso acaba ajudando muito os empresários e também nós, né? Da contabilidade. Isso voltado para o mundo contábil. Agora, voltado para um todo, a gente olha para o Brasil e tal... Talvez diminuir o funcionalismo público, ter mais privatizações, porque nós... chegamos num patamar que muita gente não consegue. Eu falo assim, muita gente como? Que tá longe daqui, tá longe do centro de São Paulo, tá longe do Rio de Janeiro, tá longe do Rio Grande do Sul, das grandes cidades, das metrópoles aqui do Brasil. Então não chega muita coisa e o pessoal não conhece muita coisa. Então uma lei anticorrupção extrema, porque diminuir o Estado. O nosso estado é inchado, muita gente, muito funcionário, que às vezes acaba inflando ali nosso gasto. E não vou nem falar... Bom, não vou nem falar muito, entrar em política, porque isso é um assunto que divide muita gente. Mas seria isso, diminuir o Estado, diminuir o funcionalismo e aumentar o lado social nosso, né? Sim. Porque a gente fala existe o lado social dentro da política, mas muita gente é um lado social disfarçado. Então, não acaba acontecendo isso de verdade. Mas seria isso, diminuir... Acho que não seria nem um lado social, mas, por exemplo, em vez de dar a vara para a pessoa, ensinar ela a pescar. Isso, exatamente. Em vez de dar o peixe, ensinar ela a pescar. Né? Eu acredito que muito o que traz dignidade para a pessoa, a liberdade, é a liberdade econômica. Entendi. É você ter o seu próprio dinheiro, a sua própria decisão. Infelizmente, tem pessoas que ficam amarradas dentro de projetos, assim, não projetos, mas de ajudas sociais do governo, né? Que são migalhas. Né? Que, vou dar um pouquinho aqui, a pessoa come e, infelizmente, por falta de conhecimento, de falta de estrutura, a pessoa vai vivendo ali e vai, né? E isso é lamentável se a gente for parar para pensar que em poucos, né? Se a gente for em poucas horas de viagem, a gente encontra pessoas que não têm estrutura básica, não tem saneamento básico, não tem uma escola legal, digna para levar o filho, não tem uma... transporte público. Então, assim, é muito lamentável que a gente ainda viva isso e a gente vive numa extremidade. Porque quando a gente vem para Rio Preto, que nós estamos aqui numa cidade grande, né? Interior, mas é uma cidade grande. A gente tem hospitais legais, né? E quando a gente vai mais pro norte ou pro centro do país, infelizmente a gente tem uma realidade que não convém, né? Que não é digna. Então, acho que quando a gente fala de política, quando a gente fala de economia, é essa questão de dar dignidade para as pessoas, de dar, em vez de dar o peixe, ensinar essas pessoas
a pescarem, a buscar o conhecimento. Então, é algo que teria que mudar muita coisa, né? Não daria para ser uma lei só. Sim. Vai ficar amarrado. A gente fica aqui o dia inteiro falando e não vai achar terminar. Uma solução viável, né, única. Sim. Quando você falou da parte de corrupção, poderia fazer um seguro a cada contrato, né? Ó, você vai fazer um contrato de construir essa ponte, mas vai ficar tanto. Aí o seguro vai ter que cobrir isso. Tinha que até arrumar alguma coisa assim. Alguma coisa pra amarrar as pessoas, né? Mas olha aí... Sem temporário, assim, né? André, é triste, porque assim, quando a gente para analisar com frieza, existe corrupção em pequenas coisas. Sim. Né? E, essa cultura que infelizmente às vezes a gente para e pensa, poxa, né? Por que a pessoa tá pensando assim, né? Coisas pequenas de corrupção. Que aí quando a pessoa tem contato com um dinheiro tão grande, com coisas, né? A pessoa se corrompe. Exato. Então é uma questão de valores, de caráter. E aí a gente já joga para aquela questão do social, porque as pessoas às vezes não veio de uma estrutura, de um lar estruturado, e não teve a oportunidade de fazer uma faculdade, fazer um curso técnico. Então aí ela já cai num caminho que talvez o mais rápido seja se corromper, né? Então, assim, é um buraco. Sim. Então, difícil, quando a gente vai falar de corrupção, é algo que a gente vai ficar assim... Teria que, sei lá... A gente teria que trazer cientistas do mundo inteiro. Para algumas pessoas que existem um julgamento, mas para outras não. Porque você entende por quê. Entende, mas não concorda. Mas entende porque ela tá fazendo aquilo. Ela chegou naquele... Aquele nível, né? Mas aí a gente já vai cair em outras coisas, né? Por exemplo, drogas, né? Criminalidade. E aí, enfim, vai virar tá virando um bolo de coisa. Vai virar uma sopa, né? Tá virando uma sopa, que aí a gente cai sempre na mesma questão, né? Porque se o Estado tivesse menos corrupção, tivesse estrutura para todo mundo, para que todo mundo pudesse tomar suas decisões com segurança, economicamente, né? Então, quando a gente vai falar de o país que tem... Vocês vão me perdoar, gente, mas tem como candidato uma pessoa que já foi presa por corrupção, né? Qual estabilidade política a gente passa para os países de fora? Não temos, sabe? Uma seguridade política, econômica. Então, assim... Enfim. Sim. Né? E o outro não é tão competente. O outro só fala besteira. Então é complicado. Mas o Contadores Pensantes tem isso, né? A própria palavra lá, pensantes. Então a gente tá pensando aqui, não existe verdade absoluta. Até pro pessoal, para não vir com os dois pés na gente, nem na Yasmin, nem no Juliano, não existe verdade absoluta, pessoal. Então é uma visão, cada um tem a sua visão e tranquilo, né? Mas basicamente... O que a gente é bastante crítico, né? Na relação disso, né? Se a gente paga todos os impostos que vão, a maioria, para saúde e educação, no mínimo, teria que ter uma educação e uma saúde condizente, né? Não é criticar nem a esquerda, nem direita, nem nada. Não. É só utilizar o recurso que está sendo... Porque né? Nós, contadores, somos, o Juliano sempre fala, muito preto no branco. Sim. Né? Se a gente tem uma arrecadação tão grande, a gente não precisaria pagar colégio... particular para os filhos. Não precisaria ter um plano de saúde. Exato. Então, é algo que a gente precisa pensar, assim, igual você falou. A gente precisa fazer... A gente tem que ter esses pensamentos de analisar. E é nesses momentos que a gente também tem que tomar decisões, né, legais para votar, né? Mas aí... deixa para lá. Vamos para lá. Não tem um certo ou errado. Não tem certo e errado. Então vamos tentar sair do lado do crítico e tentar terminando e ir mais pro final para